É interessante pensar que nos últimos dias, aquilo que é o Dia da Libertação Nacional, né, que o Trump falou tanto a respeito, se transformou efetivamente no Dia do Pesadelo Global, porque afinal, com algumas medidas, Donald Trump conseguiu criar aí uma situação complicada no mundo inteiro. E nós observamos isso de uma maneira muito intensa neste processo todo, como nós nunca tínhamos pensado antes, não é? Como o presidente dos Estados Unidos, numa canetada, pode criar tanta situação complicada e com impacto global nesse processo todo. Então, obviamente que nós precisamos discutir e entender aquilo que aconteceu. E é muito interessante até porque eu já comentei algumas vezes a grande diferença de Trump é que ele compreende muito claramente o poder da presidência dos Estados Unidos e tem ali uma atitude imperial. Se nós pensarmos em outros lugares, ele não teria conseguido governar por estes decretos, como está fazendo. Parece que são medidas provisórias que ele está implementando e que tem ali um objeto de aplicação imediata, como a gente não vê numa grande parte dos países do mundo. E uma coisa também que é interessante neste processo todo é que em qualquer lugar do mundo, se o chefe do executivo tivesse criado este tipo de impacto, com certeza já estaria fora, o governo já teria caído. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Liz Truss, que foi ali a primeira-ministra inglesa que durou menos tempo. Então, se nós olhássemos pelo resultado daquilo que Trump conseguiu negativamente, obviamente que a essa altura do campeonato já teria muita gente pedindo o impeachment dele ou a saída dele se vivesse ali num regime parlamentar. Mas vamos entender esta movimentação de Trump, levando em consideração três aspectos. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente falar desta questão de China e Estados Unidos. Em segundo lugar, como fica o dólar nessa história toda. E em terceiro, como isso afeta o Brasil e como afeta as empresas brasileiras, como isso afeta o dia a dia do cidadão brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, obviamente, é que Trump vem num processo aí de vitimização nos últimos anos, dizendo que o mundo tirou e que o mundo teve vantagem sobre os Estados Unidos. Obviamente que ele esconde aí que nos últimos 70 anos os Estados Unidos se beneficiaram muitíssimo deste sistema internacional, que eles foram os principais designers, são quem desenhou esse sistema internacional, esse sistema de comércio internacional, foram, sem dúvida, os norte-americanos com uma grande participação. Não é? Esta foi uma das grandes vantagens ali de Bretton Woods e depois aquilo que aconteceu em Havana, a criação do GATT, muitos anos depois, com a rodada do Uruguai, que nós temos aí a criação da Organização Mundial de Comércio. Então, os americanos sempre se beneficiaram muito desta questão do comércio global, inclusive queriam que houvesse uma regulamentação neste sentido. Uma das coisas importantes que a gente não pode deixar de mencionar é que os Estados Unidos queriam muito que a China fizesse parte da Organização Mundial de Comércio, o que aconteceu a partir de 2001, porque pensavam que iriam conseguir ali colocar um cabresto na China. Então, essa história de que o mundo tirou vantagem dos Estados Unidos, como Trump tem falado, isso é discurso político. E a gente não pode deixar de levar em consideração que o discurso político dele tem muito a ver também com a opinião pública que o apoia. Trump transformou o Partido Republicano no Partido dos Trabalhadores dos Estados Unidos, muito mais do que os democratas. E uma das coisas que ele prometeu foi justamente a restauração do emprego nos Estados Unidos, mas não é o emprego que nós estamos pensando, até porque a taxa de desemprego nos Estados Unidos é sempre relativamente baixa. Mas ele está falando aí de trazer o emprego da industrialização, que tem uma remuneração melhor, até do que tem atualmente nos serviços. O secretário de Estado Marco Rubio disse que os Estados Unidos não podem ser uma economia exclusivamente baseada em serviços, porque eles notaram uma coisa: a industrialização permite que você tenha um processo de inovação maior. Afinal, quando você está fazendo uma coisa ou outra, você vai desenvolvendo novas ideias. E quando você está somente desenhando, essas ideias podem não acontecer. Então, é nesse processo todo que os norte-americanos notaram que, numa pesquisa recente, de 74 das principais tecnologias disruptivas, a China lidera em 67.
Isso evidencia o quanto os chineses avançaram nesta questão tecnológica. Então, Trump entende que precisa trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. E, obviamente, como o capital é acostumado a trabalho barato, ele busca aí em vários locais o trabalho barato. Mas é importante enfatizar isso aqui também, que na questão chinesa é um pouco diferente, hein? Hoje em dia, a China não é o país mais barato com relação à mão de obra, mas o que a China tem é uma produção muito grande de pessoas qualificadas, de engenheiros qualificados, como você não encontra em outras partes do mundo. Então, esta é uma característica que faz com que as empresas olhem para a China, em primeiro lugar, em razão da qualidade da mão de obra que eles têm com relação à educação, e em segundo lugar, o mercado enorme. Então, esta briga de Trump com a China tem muito a ver com isso. E, obviamente, que os chineses que têm aí 4, 5 mil anos de história sempre vão adotar uma postura em que eles acham que o tempo, e acreditam sempre que o tempo está a seu favor. Então, basta esperar. Trump pode criar problemas, mas Trump vai passar. E os chineses entendem que o objetivo norte-americano nada mais é do que transformar os Estados Unidos numa nova União Soviética. E, obviamente, que os chineses aprenderam muito com a União Soviética as coisas que levaram à falência do Império Soviético. Então, eles não vão deixar que isso aconteça, não vão deixar que isso se repita. E os chineses sempre falam, não é? Se Trump lesse Sun Tzu, ele teria compreendido que a coisa mais importante é conhecer o inimigo. E a impressão que tem é que com as bravatas, Trump não entende realmente aquilo que acontece na China. Então, essa é a primeira coisa, faz parte deste processo todo. Os chineses vão resistir, porque são o único país que tem a capacidade de resistir, e em razão disso, eles vão criar aí as medidas retaliatórias e vão, claro, que no sentido de tornar-se aí o país que traz todo mundo para a cooperação, para a negociação, para a colaboração, os chineses vão apresentar para o mundo uma postura muito mais colaboracionista do que aquilo que a gente vai ver nos Estados Unidos. Então essa é basicamente a narrativa que nós vamos observar nesse processo todo. Em segundo lugar, é justamente a questão do dólar, não é? Há dúvidas, há muita gente que tem dúvida se é bom para os Estados Unidos que o dólar esteja sempre supervalorizado. Não é? Porque deu uma crisezinha, as pessoas vão e guardam dólar. Então o dólar sempre sobe em momentos de crise. Todo mundo deveria, neste momento, estar dispensando e vendendo os dólares, e vocês veem que o dólar sobe de valor justamente porque não existe uma alternativa ao dólar ainda no mercado internacional. Isso tem um custo, porque as empresas americanas perdem a sua competitividade global por causa do preço do produto ser mais caro por causa do dólar. E como todo mundo quer vender para os Estados Unidos, porque precisa do dólar, nós vemos aí que os países estão dispostos a ter uma manipulação das suas moedas, a desvalorizarem as suas moedas para obter dólares. E aí vendem mais barato para os Estados Unidos. Então, o comércio com os Estados Unidos sempre vai ter essa desvantagem para os americanos. Agora, é uma terceira vez em que Trump provoca uma desvalorização assim muito grande neste processo e dá a impressão de que os americanos não estão sendo muito cuidadosos com a moeda que eles têm e que é a moeda de reserva global. E a terceira coisa que a gente tem que levar em consideração é como o Brasil é afetado nessa situação. E obviamente que nós podemos pensar aí, não, devemos ficar do lado dos americanos, não devemos ficar do lado dos chineses. O que eu sempre gosto de me recordar é o seguinte: nós somos concorrentes dos Estados Unidos na questão da soja. Os Estados Unidos vendem mais de 50% da sua produção de soja para a China e nós somos concorrentes diretos. Então não há aí o que se pensar. O Brasil deveria já bater na porta dos chineses para buscar oportunidades para substituir os Estados Unidos naquilo que eles não vão fornecer durante este tempo em razão da guerra comercial. Porque o risco que nós corremos é, se nós não fortalecemos esta amizade com a China, nós poderíamos ser aí vendidos nessa história, leiloados neste processo todo. Então é por essa razão que eu sempre falo a necessidade de a gente cultivar mais a questão do BRICS e pegar este momento para ampliar aí uma relação comercial com a China, que a impressão que se tem vai resistir a este processo, inclusive com altivez, porque os chineses buscam isso em razão de terem passado aí aqueles 100 anos de humilhação, e vem em Trump mais um
estrangeiro que tenta aí submeter a China a uma humilhação e, ao que se nota na sociedade chinesa, isso não vai acontecer.